Sente-se por um momento, respire fundo e permita que suas mãos descansem sobre suas coxas, sentindo o peso do seu corpo contra a cadeira, sentindo o ar que entra e sai, sem pressa, sem cobranças. Eu sei que você tem buscado com toda a sua alma. Eu sei que você tem lido os livros, repetido as afirmações diante do espelho e visualizado aquela vida que tanto deseja. Mas parece que existe um muro invisível, uma barreira que você não consegue tocar, mas que sente todos os dias, impedindo que o seu sonho se materialize. Talvez você sinta que está fazendo algo errado. Talvez você sinta que o universo esqueceu de você. Ou pior, talvez você sinta que não é merecedor dessa abundância que tanto procura. Mas eu quero te dizer, com toda a ternura e toda a clareza, que o problema não é a sua fé e nem a sua força de vontade. O que ninguém te contou, e o que vamos desvendar agora, é que existe um mecanismo silencioso dentro de você, um guardião antigo e muito bem intencionado, que está tentando te proteger da própria felicidade que você deseja manifestar. Esse sentimento de estar travado não é um castigo divino. É apenas o seu corpo operando em um modo de sobrevivência que você ainda não aprendeu a desarmar. E é por isso que hoje vamos caminhar juntos, para entender por que o seu sistema nervoso interpreta o seu maior desejo como se fosse uma ameaça mortal à sua existência. Você já percebeu como, logo após você decidir que vai mudar de vida ou que vai atrair algo grandioso, uma onda de medo, cansaço ou autossabotagem surge do nada para te puxar de volta para o sofá ou para as velhas preocupações de sempre? É como se houvesse uma briga dentro de você, uma parte que quer voar e outra parte que tem um medo paralisante de tirar os pés do chão. E essa briga acontece porque o seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Imagine que dentro da sua cabeça existe uma pequena sentinela, um vigia que nunca dorme, chamado amígdala, que passa 24 horas por dia escaneando o ambiente em busca de qualquer coisa que possa ferir você. Essa pequena estrutura é a responsável pelo que chamamos de sequestro amidalar, um processo onde a sua razão é desligada e o seu instinto de luta ou fuga assume o controle total do seu ser. Quando você começa a vibrar na frequência da sua nova realidade, quando você fecha os olhos e sente o cheiro do carro novo ou o calor do abraço de um parceiro ideal, a sua amígdala dispara um alarme ensurdecedor dentro das suas células, dizendo que você está saindo da zona de segurança. Para esse vigia, a mudança é uma ameaça, e não importa se a mudança é para melhor, pois ele não sabe distinguir entre o ataque de um animal feroz e a chegada de uma grande fortuna. Ele apenas sabe que a rotina foi quebrada e que você está se tornando alguém que ele não reconhece mais. Nesse momento, o seu sistema nervoso despeja cortisol e adrenalina no seu sangue, fechando as portas da sua percepção e fazendo com que você volte correndo para os velhos hábitos, para as velhas reclamações e para a velha escassez, apenas para que o alarme pare de tocar e você se sinta seguro novamente na sua prisão de sempre. É por isso que manifestar não é apenas sobre pensar positivo, mas sobre aprender a acalmar esse vigia interno que acredita que a sua felicidade vai te matar. Você sente a resistência no seu corpo, você sente a preguiça que surge quando você deveria agir, você sente a dúvida que corrói a sua certeza logo após um momento de inspiração. E tudo isso é apenas a amígdala tentando te sequestrar de volta para a caverna escura onde você sempre viveu. É um ciclo doloroso, onde você quer avançar, mas o seu sistema biológico pisa no freio com toda a força, criando um conflito que drena a sua energia e te deixa exausto, sem entender por que a lei da atração parece funcionar para todos, menos para você. Mas eu quero que você entenda que esse sequestro não é um erro de fabricação, é uma função de proteção que ficou desatualizada, como um software antigo tentando rodar em um computador moderno. E o segredo para a manifestação real começa quando você para de lutar contra si mesmo e começa a acolher esse medo com compaixão.
Quando você entende que o seu sistema nervoso está apenas tentando te manter a salvo, você pode começar a conversar com ele, mostrando que o novo desejo não é uma ameaça, mas sim a sua verdadeira casa, o lugar para onde você sempre pertenceu. Pense em quantas vezes você sentiu um lampejo de esperança, um momento de pura conexão com o divino, onde tudo parecia possível, e logo em seguida veio um pensamento de quem sou eu para querer isso? Ou isso é bom demais para ser verdade. Esse é o exato momento do sequestro, o instante em que a sua biologia reage ao salto quântico que você tentou dar, puxando as rédeas da sua consciência para que você não se perca no desconhecido. A sua amígdala interpreta a sua alegria expansiva como uma anomalia perigosa, e ela vai usar todas as ferramentas que tem, desde dores de cabeça súbitas até conflitos inesperados com as pessoas ao seu redor, para garantir que você volte ao estado de estresse e alerta que ela considera normal. Manifestar requer que você se torne um mestre em autorregulação emocional, alguém que consegue sentir o medo subir, mas que não se deixa levar por ele. Alguém que consegue olhar para a própria ansiedade e dizer, eu te vejo, eu sei que você quer me proteger, mas agora nós estamos seguros para crescer. É um processo delicado de reeducação das suas células, onde você ensina ao seu corpo que a paz é segura, que a riqueza é segura e que ser amado profundamente é o estado natural do seu ser, e não um risco de vida. Muitas vezes, sem perceber, nós nos tornamos viciados no estresse da busca e na dor da falta, porque esses sentimentos são previsíveis e nos dão uma identidade que sabemos como carregar. Quando você tenta manifestar algo novo, você está pedindo para deixar de ser quem você foi até agora, e isso soa como uma sentença de morte para o seu ego e para o seu sistema de sobrevivência. O erro fatal que impede a sua manifestação é não reconhecer que o seu corpo está resistindo à mudança por puro instinto de preservação. E ao tentar forçar a manifestação através da mente racional, você acaba gerando ainda mais estresse, o que confirma para sua amígdala que aquele desejo é realmente perigoso. É preciso descer da cabeça para o coração. É preciso sentir no corpo onde o medo está escondido e respirar através dele, permitindo que a tensão se dissolva para que o novo possa finalmente encontrar espaço para se ancorar. Você não precisa de mais técnicas complicadas. Você precisa de uma aliança com o seu próprio sistema nervoso, transformando o seu corpo em um terreno fértil e seguro para que as sementes do seu desejo possam brotar sem serem sufocadas pelo alarme do medo. Entenda que cada vez que você tenta manifestar a partir do desespero ou da urgência, você está enviando um sinal de perigo para o seu cérebro, reforçando a ideia de que o que você quer está longe e que a sua sobrevivência depende de conseguir aquilo agora. Esse estado de alerta máximo bloqueia a sua capacidade de receber, pois um corpo que está fugindo de um leão não tem tempo para apreciar a beleza de um jardim ou para colher frutos de abundância. A manifestação acontece no descanso, na confiança profunda de que o que é seu já está a caminho. Mas essa confiança é impossível se a sua amígdala estiver no comando, gritando que você vai passar fome ou que vai ficar sozinho para sempre. Por isso, o primeiro passo dessa nossa jornada é reconhecer esse sequestro biológico. É olhar para as suas travas não como falhas de caráter, mas como cicatrizes de proteção que agora podem ser curadas. Você está seguro agora. Você pode baixar a guarda. Você pode permitir que o seu sistema nervoso relaxe o suficiente para que a luz da sua intenção atravesse as frestas da sua biologia e comece a desenhar, no mundo físico, a realidade que você já construiu no seu espírito. Nesta primeira parte do nosso encontro, eu quero que você apenas observe como o seu corpo reage ao pensar no seu maior sonho. Perceba se os seus ombros sobem, se a sua respiração fica curta ou se surge um nó no seu estômago. Esse é o mapa da sua resistência. É aí que o sequestro acontece. E é exatamente aí que a cura deve começar, com suavidade e sem julgamento. Não se sinta culpado por ter medo de ser feliz, pois esse medo é apenas a voz da sua ancestralidade, tentando garantir que você sobreviva a mais um dia. Mas hoje nós não estamos apenas sobrevivendo. Nós estamos aprendendo a florescer. E para florescer, precisamos ensinar ao nosso vigia interno
que o sol não vai nos queimar, mas sim nos alimentar. Sinta a calma que começa a surgir quando você para de lutar contra a sua própria natureza e começa a entender os mecanismos que te trouxeram até aqui. Pois a consciência é a chave que abre a cela da prisão que você mesmo construiu para se proteger. Estamos apenas começando a limpar o ruído, a silenciar os alarmes e a preparar o seu campo eletromagnético para uma assinatura de paz. Porque somente em um coração pacificado é que o milagre da manifestação pode finalmente descansar e criar raízes profundas. Talvez você já tenha sentido aquele aperto estranho no peito, uma inquietação que surge justamente no momento em que você fecha os olhos e tenta visualizar a vida dos seus sonhos, como se existissem duas forças colossais lutando dentro de você, uma que deseja voar e outra que te ancora desesperadamente ao chão. Esse conflito não é uma falha de caráter, não é falta de fé, e muito menos um sinal de que o universo está conspirando contra os seus desejos, mas sim o resultado de um mecanismo biológico profundo e ancestral que reside no centro do seu cérebro. A verdade que pouca gente te conta é que o seu sistema nervoso, em sua busca incansável por sobrevivência, interpreta qualquer mudança drástica como uma ameaça de morte, mesmo que essa mudança seja a abundância que você tanto pede em suas orações. Quando você projeta uma nova realidade, uma vida de liberdade financeira, um amor profundo ou uma saúde vibrante, você está sinalizando para o seu cérebro que o território familiar onde você viveu até agora será abandonado. E para sua amígdala, a sentinela do seu medo, o desconhecido é sempre sinônimo de perigo. O que chamamos de autossabotagem é, na verdade, um sequestro amidalar, um estado de alerta máximo, onde o seu corpo assume o controle da sua mente para te manter seguro dentro da caverna do que é conhecido, mesmo que essa caverna seja escura, fria e cheia de escassez. Você quer o novo, mas o seu sistema nervoso quer o seguro. Você busca a expansão, mas as suas células buscam a previsibilidade do ontem. É preciso que você entenda, com toda a compaixão do mundo, que o seu corpo é um arquivo vivo de memórias de sobrevivência e que ele não está interessado na sua felicidade, mas apenas na sua continuidade biológica. Quando você tenta manifestar algo que está fora do seu padrão atual, você dispara um alarme silencioso que percorre toda a sua espinha dorsal, liberando cortisol e adrenalina, as substâncias químicas do estresse que dizem ao seu ser que é preciso lutar ou fugir desse novo eu que você está tentando criar. Por isso, muitas vezes, logo após um momento de grande inspiração ou de uma visualização poderosa, você sente uma queda súbita de energia, uma dúvida paralisante ou uma vontade irresistível de voltar aos velhos hábitos, pois o seu sistema nervoso está tentando te resgatar de um futuro que ele ainda não sabe como gerenciar. O sequestro amidalar é esse véu que cai sobre a sua consciência, fazendo com que o seu desejo pareça impossível, tolo ou perigoso. E enquanto você não aprender a acalmar essa sentinela interna, você continuará batendo no teto de vidro da sua própria biologia. Você precisa compreender que o medo que você sente não é um aviso para parar, mas sim a confirmação de que você está tocando as fronteiras do seu mapa atual e que para atravessar para o outro lado, você não deve lutar contra o medo, mas sim ensinar ao seu corpo que é seguro ser feliz, que é seguro ser próspero e que é seguro ser amado. Imagine por um momento que o seu sistema nervoso é como um vigia antigo, sentado à porta de um castelo, que passou décadas sendo treinado para desconfiar de qualquer estranho que se aproxime. E agora, esse estranho é a sua própria visão de sucesso. Esse vigia não sabe distinguir entre o ataque de um predador e a chegada de uma grande fortuna. Para ele, ambos representam uma quebra na rotina, uma alteração na química do sangue que ele já aprendeu a processar com tanta maestria. Quando você afirma que merece o melhor da vida, o seu vigia interno vasculha os arquivos do passado e percebe que você nunca teve aquilo antes. E se você não teve e sobreviveu, então a falta é o que garante a sua vida, enquanto o ter é um risco desnecessário. Esse é o paradoxo da manifestação. A sua mente consciente busca o céu, mas o seu sistema nervoso está agarrado às raízes da terra, temendo que o sol queime as suas folhas se elas crescerem demais. O sequestro amidalar desliga as funções superiores do seu cérebro,
aquelas responsáveis pela criatividade, pela intuição e pela conexão com o campo das infinitas possibilidades, deixando você preso em um modo de operação de emergência, onde você só consegue reagir ao ambiente, em vez de criá-lo. Você se torna um prisioneiro da reação, repetindo os mesmos pensamentos e as mesmas escolhas, não porque você quer, mas porque o seu corpo acredita que essa é a única forma de te manter vivo por mais um dia. Sinta agora o peso dessa revelação. Sinta como isso tira dos seus ombros o fardo da culpa, pois você percebe que não é um fracassado, mas sim um ser humano com um sistema de proteção incrivelmente eficiente, que apenas precisa de uma nova instrução. O seu desejo de manifestar uma vida melhor é uma força da natureza, uma semente que quer brotar. Mas para que ela rompa a casca, ela precisa de um solo que não esteja em estado de guerra constante. Quando você vive em um estado de estresse crônico, preocupado com o como, com o quando e com o porquê as coisas ainda não aconteceram, você está alimentando o sequestro amigdalar e dizendo ao seu corpo que o futuro é uma ameaça que precisa ser combatida. A ansiedade é o grito do seu sistema nervoso tentando te trazer de volta para a zona de conforto da dor conhecida, pois a dor que você conhece é, para a sua biologia, muito mais segura do que a alegria que você ainda não experimentou. Manifestar exige que você se torne um mestre na arte de autorregulação emocional, que você aprenda a respirar através do desconforto e a dizer ao seu coração que o novo não é um inimigo, mas um convidado de honra. É um processo de reeducação celular, onde cada célula do seu corpo precisa ser convencida, pouco a pouco, de que a abundância não vai te destruir, que o sucesso não vai te isolar e que a luz não vai te cegar. Observe como muitas vezes, quando algo bom começa a acontecer, você sente uma vontade quase magnética de estragar tudo, de criar um conflito, de duvidar da sinceridade de alguém ou de procrastinar uma tarefa importante. Isso é o seu sistema nervoso tentando restaurar o equilíbrio da escassez. O seu corpo tem um termostato emocional ajustado para um certo nível de sofrimento e de luta. E sempre que a temperatura da felicidade sobe demais, a amígdala liga o ar-condicionado do medo para te trazer de volta a temperatura que ela considera normal. Esse normal é a sua prisão, uma frequência vibracional que se tornou o seu lar químico. E para manifestar o que você deseja, você terá que aprender a tolerar níveis cada vez maiores de bem-estar sem entrar em pânico. Você terá que aprender a se sentir confortável no desconforto de ser feliz, a se sentir seguro no mistério do desconhecido e a confiar que o universo não te daria um desejo se ele não tivesse também providenciado o caminho para a sua realização. O sequestro amidalar é apenas um eco de um passado onde você precisava se esconder para sobreviver, mas você não vive mais naquele tempo. Você não é mais aquela criança indefesa ou aquele ancestral que fugia de feras famintas. Você é o arquiteto da sua realidade, mas para exercer esse poder, você precisa primeiro acalmar o cão de guarda que late dentro da sua cabeça. A jornada da manifestação é, portanto, uma jornada de cura do sistema nervoso, um retorno ao estado de segurança original, onde a criação é possível porque o medo não ocupa mais todo o espaço. Quando você entende que o seu corpo interpreta um novo desejo como uma ameaça biológica, você para de lutar contra si mesmo e começa a acolher as suas resistências com a ternura de quem cuida de um animal assustado. Você começa a perceber que cada pensamento de dúvida é apenas uma tentativa da sua biologia de te manter onde você está, e você pode, gentilmente, agradecer por essa proteção e escolher caminhar um passo além. É nesse espaço entre o estímulo do medo e a resposta da fé que a sua nova vida começa a tomar forma, pois você não está mais apenas pedindo algo ao universo, você está se tornando o recipiente capaz de sustentar o que você pediu. Você está limpando o ruído do alarme, silenciando os gritos da sobrevivência e sintonizando a sua rádio interna na frequência da paz, porque somente em um corpo que se sente seguro é que a alma pode verdadeiramente florescer.
O erro fatal que muitos cometem é tentar manifestar a partir de um estado de luta, sem perceber que a luta é o que mantém a porta fechada. A chave é a rendição, não ao destino, mas a segurança de que você é digno de tudo o que sonha. Respire profundamente agora e sinta essa verdade ecoando em suas células. Sinta a atenção se dissolvendo enquanto você reconhece que o seu medo nunca foi um sinal de que você estava no caminho errado, mas sim um sinal de que você estava chegando perto de algo grandioso. A resistência que você sente é o atrito da sua antiga identidade se despedindo. É a fricção necessária para gerar o calor que transformará a sua realidade de dentro para fora. Você não precisa mais ser refém dos seus instintos de sobrevivência, pois agora você possui a consciência, a luz que dissipa as sombras da amígdala e revela que o desconhecido não é um abismo, mas um oceano de possibilidades esperando pelo seu mergulho. Cada vez que você escolhe a calma em vez da ansiedade, cada vez que você escolhe a confiança em vez do controle, você está reescrevendo o código do seu sistema nervoso e expandindo a sua capacidade de receber. Você está ensinando ao seu corpo que o milagre é o novo normal, que a graça é a sua herança natural e que a abundância é o ar que você foi feito para respirar. O sequestro terminou, o guarda baixou as armas e agora, finalmente, o caminho está livre para que a sua manifestação desça do reino das ideias e se torne a carne e o osso da sua experiência cotidiana. Neste silêncio que se forma quando o medo descansa, você pode ouvir a voz da sua intuição com clareza. Aquela voz que sempre soube que você era capaz de muito mais do que a sua biologia permitia enxergar. Você começa a perceber que a manifestação não é sobre atrair algo de fora, mas sobre liberar o que já está dentro, removendo as camadas de proteção que se tornaram barreiras para a sua própria luz. O seu sistema nervoso agora começa a aprender uma nova linguagem, a linguagem da expansão, onde cada batida do seu coração emite um sinal de prontidão, um sinal de que você está pronto para ocupar o espaço que o seu desejo criou para você. Não há mais necessidade de se encolher, não há mais necessidade de temer a própria grandeza, pois você descobriu o segredo de que a paz é o fundamento de todo milagre. Você é o mestre da sua biologia e o senhor do seu destino, e ao acalmar a tempestade interna, você se torna o espelho límpido onde a realidade dos seus sonhos pode finalmente se refletir sem distorções. O que antes parecia uma ameaça, agora é visto como uma aventura, e o que antes era um bloqueio, agora é o portal por onde você passa, com passos firmes e um coração tranquilo, em direção à vida que sempre te pertenceu. Talvez você já tenha percebido que, por mais que seus pensamentos tentem voar em direção a uma vida nova, existe algo pesado, algo denso e invisível que sempre te puxa de volta para o mesmo lugar de sempre. É como se houvesse uma âncora fincada no fundo do seu peito, uma força silenciosa que diz que o novo é perigoso e que o conhecido, mesmo que doloroso, é o único lugar seguro para se estar. Esse peso que você sente não é falta de vontade, não é falta de fé e definitivamente não é um castigo do destino. Esse peso é o vício químico que suas células desenvolveram pelo passado. Durante anos, talvez décadas, você ensinou seu corpo a sobreviver em doses diárias de estresse, de preocupação, de medo e de escassez. Seu sangue se acostumou com a química do cortisol e da adrenalina, e agora cada célula do seu corpo se tornou um pequeno dependente desse coquetel emocional. Quando você tenta manifestar a abundância, quando você tenta visualizar a paz, o seu corpo entra em abstinência. Ele sente falta do aperto no peito, ele sente falta da mente acelerada, ele sente falta daquela sensação familiar de que algo está errado. Para o seu sistema biológico, a felicidade desconhecida parece uma ameaça, enquanto a tristeza familiar parece um lar. Você precisa entender, com muita compaixão por si mesmo, que seu corpo se transformou na sua mente subconsciente, e ele está viciado em quem você costumava ser.
Essa resistência que surge no momento em que você decide mudar tem um nome técnico e uma função biológica muito clara, algo que chamamos de sequestro amidalar. A sua amígdala cerebral, essa pequena sentinela que vigia sua sobrevivência, não está interessada na sua realização pessoal ou na sua conta bancária. Ela está interessada apenas em manter você vivo. E, para ela, estar vivo significa manter as coisas exatamente como elas estão, porque se você sobreviveu até hoje sendo quem você é, mudar representa um risco de morte biológica. No momento em que você fecha os olhos e começa a projetar uma realidade de sucesso e plenitude, o seu sistema nervoso interpreta esse novo desejo como um território desconhecido e perigoso. Ele dispara um sinal de alerta, um ruído ensurdecedor que inunda seu sistema com pensamentos de dúvida e ansiedade. Você começa a se perguntar se é capaz, se merece ou se tudo isso não passa de uma ilusão. Esse ruído mental não é a voz da verdade, é apenas o grito de um sistema de segurança tentando te proteger de um bem que ele ainda não sabe processar. É o paradoxo da sua biologia. O seu cérebro prefere um inferno conhecido a um paraíso que ele nunca visitou. Quando esse sequestro acontece, a sua assinatura eletromagnética sofre uma distorção profunda que cancela o seu pedido ao campo das infinitas possibilidades. Imagine que você está tentando sintonizar uma rádio que toca a música da prosperidade, mas o seu rádio interno está emitindo uma interferência constante de estática e ruído. Essa estática é a sua ansiedade pelo resultado. A ansiedade é, em sua essência, a afirmação biológica da falta. Quando você quer algo desesperadamente, quando você vigia o relógio e se pergunta por que ainda não aconteceu, você está gritando para o universo que aquilo não está presente na sua vida. Você está enviando uma frequência de não ter, e o campo quântico, que é apenas um espelho da sua vibração atual, responde devolvendo mais situações de não ter. É o que chamamos de paradoxo da intenção inversa. Quanto mais você força a barra com a energia da carência, mais você afasta o objeto do seu desejo. O querer desesperado é o maior bloqueio da manifestação, porque ele nasce da crença de que você está separado daquilo que busca. Você não manifesta o que você quer, você manifesta quem você é. E se você é alguém que quer muito, você continuará sendo alguém que está sempre na posição de querer e nunca na posição de ter. Para romper esse ciclo, é preciso mergulhar na compreensão de que suas células buscam o estresse familiar, porque elas se sentem seguras na dor que já conhecem. É um processo quase hipnótico. Você acorda e antes mesmo de abrir os olhos, seu cérebro começa a buscar os problemas do dia anterior para reafirmar quem você é. Você busca a mágoa daquela conversa, o peso daquela dívida, a frustração daquele relacionamento. E ao fazer isso, você dá ao seu corpo a dose química que ele estava esperando. Você se torna um viciado em sua própria história de sofrimento. E é por isso que a manifestação falha para a maioria das pessoas. Elas tentam criar um futuro novo, mantendo a química de um passado velho. Elas tentam construir um palácio sobre um terreno pantanoso de emoções recicladas. Você sente que está andando em círculos, e de certa forma está mesmo, porque suas pernas estão sendo movidas por impulsos químicos que foram programados anos atrás. Para mudar sua realidade, você terá que enfrentar o desconforto de não sentir as emoções de sempre. Você terá que aprender a se sentir confortável no vazio, no silêncio entre quem você era e quem você deseja ser. Esse estado de transição é o que chamamos de transmutação da identidade, um processo neuroquímico onde você precisa literalmente morrer para quem você é, para que possa nascer como quem você quer ser. Não é uma metáfora poética, é uma realidade biológica. Você precisa deixar que as conexões neurais do seu antigo eu enfraqueçam por falta de uso, enquanto cultiva novas redes sinápticas que sustentem a sua nova visão. Isso exige uma vigilância amorosa e constante. Exige que no momento em que o ruído mental começar a gritar, você tenha a consciência de dizer ao seu corpo: está tudo bem, nós estamos seguros. Isso é apenas o novo chegando. Você precisa ensinar ao seu sistema nervoso que a abundância não é uma ameaça, que o amor não é um perigo e que a paz é o seu estado natural. É um trabalho de reeducação celular. Você está limpando os filtros da sua percepção para que a luz da realidade que você deseja possa finalmente passar sem ser distorcida pela sombra do seu medo.
A ciência por trás disso nos mostra que, quando você consegue silenciar esse ruído e acalmar o sequestro da amígdala, o seu coração e o seu cérebro entram em um estado de coerência. É nesse estado de harmonia perfeita que a sua intenção se torna uma ordem para a realidade física. Mas essa coerência só é possível quando você para de lutar contra a falta e começa a habitar a presença. Você precisa sentir a emoção do seu desejo realizado antes mesmo de ele se manifestar no mundo material. Se você esperar o dinheiro chegar para sentir gratidão, você está operando na lógica da causa e efeito do mundo tridimensional. Na manifestação quântica, você causa o efeito. Você sente a gratidão agora. Você sente a segurança agora. Você sente a plenitude agora. E o seu corpo, que não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginada com intensidade emocional, começa a acreditar que a sua nova vida já é real. Ele começa a mudar sua química, a mudar sua expressão genética, e de repente, você não está mais atraindo a abundância. Você se tornou a abundância. E o mundo ao seu redor não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova identidade. Entenda que o erro fatal nunca foi o que você fez ou deixou de fazer externamente. O erro foi tentar manifestar a partir de um sistema nervoso que ainda estava em modo de sobrevivência. Foi tentar plantar sementes de luz em um solo encharcado de medo. Agora, você está recebendo a chave para drenar esse solo. Você está entendendo que o seu maior trabalho não é correr atrás do que você quer, mas sim convencer o seu corpo de que é seguro receber. É acalmar o animal biológico que vive dentro de você e que teme o desconhecido. Ao fazer isso, você dissolve a barreira entre o eu que pede e o eu que recebe. Você deixa de ser o mendigo que implora ao universo e passa a ser o mestre que reconhece a própria herança. O silêncio que você cultiva agora não é um vazio de ausência, mas um vazio de potencialidade pura, onde ruído mental não tem mais poder sobre você. Você está pronto para atravessar o portal da identidade, deixando para trás as roupas velhas do sofrimento e vestindo a dignidade de quem sabe que o milagre não é algo que acontece, mas algo que você é. Talvez você já tenha percebido, em algum momento de silêncio profundo, que existe uma força invisível que parece empurrar para longe justamente aquilo que você mais deseja alcançar. Esse fenômeno, que muitas vezes nos deixa exaustos e desanimados, é o que chamamos de paradoxo da intenção inversa, uma armadilha silenciosa da nossa própria mente que transforma o nosso querer em uma barreira intransponível. Quando você quer algo com desespero, quando seu desejo nasce de uma sensação de urgência ou de um vazio que dói no peito, você está, sem perceber, gritando para cada célula do seu corpo e para todo o tecido da realidade que você não possui aquilo que busca. O querer, nesse estado de ansiedade, é uma confissão dolorosa de ausência, uma assinatura energética que vibra na frequência da falta e da carência absoluta. Imagine que o seu sistema nervoso é como um rádio sintonizado permanentemente na estação da procura. E enquanto você procura, a sua biologia entende que o objeto da busca está fora de você, distante e inalcançável. Esse estado de busca constante gera uma tensão muscular, um aperto na garganta e uma respiração curta que dizem ao seu cérebro que você está em perigo, que algo essencial está faltando para a sua sobrevivência. E é exatamente essa química do estresse que cancela qualquer possibilidade de recepção. Você quer porque não tem. Você quer porque se sente incompleto. Você quer porque acredita que a felicidade está guardada em um futuro que nunca chega. E essa própria intenção de querer se torna um muro que impede a chegada da abundância. O universo, ou a sua própria mente subconsciente, não responde às palavras que você repete mecanicamente diante do espelho, mas sim ao estado de ser que sustenta essas palavras. E se por trás da sua afirmação de riqueza existe um sentimento de escassez, é a escassez que será reafirmada e multiplicada na sua experiência cotidiana. Essa dinâmica acontece porque a ciência por trás da manifestação não trata de pedir, mas de sintonizar uma identidade que já possui o que é desejado. Quando você se coloca na posição de quem quer desesperadamente, você está reforçando a identidade do mendigo, daquele que suplica por uma migalha de sorte ou de mudança.
E essa identidade é quimicamente viciada na sensação de não ter. Suas células, acostumadas com o cortisol da espera e com a adrenalina da incerteza, começam a rejeitar a paz da realização, porque a realização parece estranha e perigosa para um sistema que só sabe sobreviver na falta. O querer desesperado é como tentar agarrar a água com as mãos abertas. Quanto mais força você faz para fechar os dedos, mais a água escapa pelas frestas, deixando apenas a umidade da frustração na pele. É preciso compreender que o desejo intenso cria uma resistência eletromagnética, um ruído que desequilibra o campo de infinitas possibilidades, transformando o que deveria ser um fluxo natural em uma luta árdua contra a correnteza. Você se sente cansado de tanto tentar, se sente frustrado porque parece que as coisas funcionam para todos, menos para você. Mas a verdade é que você está tentando construir uma casa sobre um alicerce de vazio. Cada vez que você projeta a sua felicidade para o momento em que o desejo se realizar, você está dizendo ao seu momento presente que ele é insuficiente, feio e pobre. E essa rejeição do agora cria uma barreira neuroquímica que impede que você perceba as oportunidades que já estão batendo à sua porta. O paradoxo é cruel, mas libertador. Para ter, você precisa primeiro abrir mão da necessidade de ter, transformando o desejo em uma preferência serena e a busca em um reconhecimento calmo de que tudo o que é seu por direito já está a caminho. Observe como o seu corpo reage quando você pensa naquilo que você tanto quer e que ainda não aconteceu. Sinta o peso nos ombros, a leve pressão no plexo solar, a agitação nos olhos que buscam por evidências externas de que o milagre é real. Esse desconforto físico é a prova de que a sua intenção inversa está em pleno funcionamento, criando um curto-circuito na sua capacidade de manifestar. Você está operando a partir do medo de que não aconteça, e o medo é a forma mais poderosa de intenção inversa que existe, pois ele foca toda a sua energia vital naquilo que você quer evitar. Quando você teme a falta de dinheiro, você está na verdade manifestando a continuidade da escassez com uma precisão matemática, porque o seu cérebro não distingue entre o que você quer e o que você teme. Ele apenas processa aquilo em que você coloca a sua atenção emocional mais profunda. Se a sua atenção está no buraco da sua conta bancária ou na solidão do seu quarto, o seu sistema nervoso entende que essa é a realidade que deve ser preservada para a sua segurança, por mais irracional que isso pareça. A biologia da falta é um ciclo fechado onde o pensamento de carência gera uma emoção de tristeza, que por vez gera um comportamento de retração e isolamento, confirmando para a mente que o mundo é um lugar hostil e escasso. Quebrar esse ciclo exige uma coragem profunda para parar de querer e começar a ser, para abandonar a postura de quem busca e assumir a postura de quem já encontrou o tesouro dentro de si mesmo quando os olhos físicos ainda não conseguem enxergar nada além das sombras do passado. Para transmutar essa intenção inversa, você precisa aprender a arte do desapego emocional, que não é deixar de desejar, mas sim deixar de precisar. Existe uma diferença sutil e poderosa entre o desejo que expande a alma e a necessidade que contrai o coração. O desejo que expande é como o perfume de uma flor que apenas exala porque é da sua natureza ser bela, enquanto a necessidade é como um grito de socorro em meio a um incêndio. Quando você se torna capaz de olhar para o seu desejo e dizer para si mesmo que, embora você o aprecie, você já é pleno e feliz sem ele, você rompe a corrente da intenção inversa. Nesse momento de entrega total, a resistência desaparece e o sinal que você emite para o campo quântico torna-se limpo, cristalino e irresistível. É como se você finalmente parasse de gritar e começasse a ouvir a música que o universo já está tocando para você. As células do seu corpo começam a relaxar, o sistema nervoso sai do estado de alerta e entra no estado de cura e recepção, permitindo que a intuição guie seus passos de forma suave e sem esforço. Você deixa de ser o caçador que assusta a presa e passa a ser o ímã que atrai o metal. Essa mudança de polaridade exige que você acolha a sua dor da falta com compaixão, sem julgamento, entendendo que esse querer era apenas uma tentativa da sua criança ferida de se sentir segura em um mundo que ela percebia como perigoso. Ao abraçar essa parte de você, você a acalma,
E uma mente calma é o solo mais fértil onde a semente da manifestação pode finalmente germinar, sem ser sufocada pelas ervas daninhas da ansiedade. Imagine agora que você está retirando as mãos da corda que você puxava com tanta força. Sinta o alívio nas palmas das mãos, o sangue voltando a circular nos dedos, o relaxamento que sobe pelos braços até o pescoço. Esse ato de soltar a corda é a ciência da intenção inversa sendo desfeita em tempo real. Você não está desistindo do seu sonho, você está desistindo do sofrimento que você associou ao seu sonho. Você está parando de reafirmar a falta para começar a habitar a abundância do agora, reconhecendo que a vida não acontece para você, mas através de você. A realidade externa é apenas um reflexo tardio do seu mundo interno, um eco de quem você foi há alguns minutos, horas ou dias. Se você continuar olhando para o eco e gritando de frustração, o eco apenas devolverá o seu grito. Mas se você silenciar, se você sorrir para o vazio e preenchê-lo com a certeza silenciosa de que você já é o que deseja ser, o eco eventualmente terá que mudar sua melodia para se alinhar à sua nova frequência. Esse é o segredo que ninguém te contou. O querer é o maior obstáculo para o ter, porque o querer mantém o objeto do desejo no futuro, enquanto a gratidão antecipada o traz para o presente. Ao caminhar pela vida com a dignidade de quem já recebeu o presente, você desativa os mecanismos de defesa da amígdala e abre os portais da percepção para uma realidade onde os milagres são apenas a consequência natural de uma mente em paz consigo mesma. Você está pronto para deixar de ser o buscador e se tornar o encontro, permitindo que a vida flua sem as barreiras que a sua própria urgência construiu ao longo dos anos de incompreensão e dor. Nesse exato momento, você se encontra diante da fronteira mais sagrada e, ao mesmo tempo, mais aterrorizante da sua existência, que é o limite onde o seu passado termina e o seu futuro ainda não começou a pulsar com clareza. Para que a manifestação que você tanto deseja deixe de ser um sonho distante e se torne a carne e o sangue da sua realidade, você precisa compreender o processo neuroquímico de morrer para quem você costumava ser. Pois o erro fatal que interrompe o fluxo da abundância é tentar carregar o peso do seu antigo eu para dentro de uma vida nova que exige leveza. O que ninguém te contou com clareza é que a sua identidade atual é um vício químico, um conjunto de respostas automáticas e memorizadas que o seu corpo repete todos os dias para se sentir seguro, mesmo que essa segurança seja construída sobre o alicerce da falta, da tristeza ou da ansiedade. Quando você decide manifestar algo grande, o seu sistema nervoso entra em estado de alerta, porque ele interpreta o desconhecido como uma ameaça biológica. E é nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, voltando para o conforto do sofrimento familiar em vez de sustentar o desconforto da transformação profunda. Morrer para si mesmo não é um ato de violência contra a sua história, mas um ato de misericórdia e de amor supremo, onde você decide que a pessoa que sofreu, que foi rejeitada e que aprendeu a sobreviver na escassez já cumpriu seu papel e agora pode finalmente descansar. Essa transmutação exige que você observe seus pensamentos não como verdades absolutas, mas como ecos de uma fiação neural antiga, que está sendo desmontada, permitindo que o vazio que surge entre o velho e o novo seja preenchido, não pelo medo, mas pela presença pura e silenciosa do seu ser essencial. A ciência da alma nos mostra que, para nascer como a pessoa que já vive a realidade dos seus sonhos, você precisa primeiro atravessar o período de luto pela identidade que está deixando para trás, entendendo que suas células estão literalmente viciadas nas substâncias químicas do estresse que você produziu por décadas. Cada vez que você sente a urgência de reclamar, a necessidade de se preocupar com o dinheiro ou a vontade de duvidar do seu valor, é o seu antigo eu tentando sobreviver, implorando por uma dose daquela química familiar que reafirma que o mundo é um lugar perigoso e escasso. O erro fatal acontece quando você acredita que essas sensações são sinais de que algo está errado com seu processo de manifestação, quando na verdade elas são as evidências biológicas de que a mudança está acontecendo e que o seu corpo está resistindo à libertação. Você precisa ser o observador compassivo que diz ao próprio corpo que está tudo bem em soltar as rédeas do controle, que está tudo bem em não saber o que vai acontecer no próximo minuto, e que a paz
é agora o seu novo estado natural de ser. Essa morte simbólica limpa o terreno da sua mente e do seu coração, removendo as ervas daninhas das crenças limitantes que impediam as sementes da sua intenção de germinar com força e vigor. É um processo de desaprendizagem profunda, onde você deixa de ser o resultado das suas memórias para se tornar o arquiteto das suas possibilidades, mudando a sua assinatura eletromagnética de uma frequência de busca desesperada para uma frequência de recepção serena e digna. Ao abraçar essa transmutação, você percebe que a manifestação não é algo que você faz, mas algo que você permite que aconteça através de você. Assim que você para de oferecer resistência com a sua antiga personalidade. O paradoxo da intenção inversa se dissolve quando você deixa de querer com a mente pequena do ego e passa a ser com a consciência vasta do espírito, reconhecendo que a separação entre você e o seu desejo é apenas uma ilusão criada por um sistema nervoso que ainda está aprendendo a confiar na vida. Você começa a notar que o seu corpo físico reage de forma diferente aos estímulos do ambiente, que a sua respiração se torna mais profunda e que os seus olhos passam a enxergar oportunidades onde antes só viam obstáculos, porque a sua biologia agora está alinhada com a abundância. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de cultivar uma certeza interna tão sólida que a realidade exterior não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir a sua nova identidade química e vibracional. É preciso ter a coragem de ser ninguém, de estar no vazio absoluto, para que você possa finalmente se tornar qualquer coisa que deseje, sem as amarras de quem você acreditava que deveria ser para ser amado ou aceito pelo mundo. Essa é a verdadeira alquimia humana, o momento em que o chumbo da sua dor antiga é transformado no ouro da sua presença radiante, e você descobre que o maior tesouro nunca foi o objeto da sua manifestação, mas a pessoa em que você se transformou para alcançá-lo. Agora que você compreende que o segredo não está no esforço, mas na rendição da sua identidade limitada, eu convido você a selar este conhecimento com um ritual de passagem, que transformará essa compreensão intelectual em uma verdade celular e espiritual. Feche os olhos por um momento e sinta o peso do seu corpo, reconhecendo toda a jornada que te trouxe até aqui, honrando cada cicatriz e cada lágrima como degraus necessários para o seu despertar. Respire profundamente, sentindo o ar entrar como uma luz nova que percorre cada fibra do seu ser. E ao expirar, visualize-se soltando as velhas vestes daquela versão de você que sempre sentiu que faltava algo, deixando que essa imagem se dissolva suavemente no espaço ao seu redor. Repita comigo, no silêncio do seu coração, ou em voz baixa, com a autoridade de quem retoma o próprio destino. Eu agora me liberto da necessidade de sofrer para crescer. E entrego ao esquecimento a identidade da falta que não mais me serve. Eu morro para o passado com gratidão, e nasço para o presente com coragem, permitindo que a vida flua através de mim sem barreiras ou julgamentos. Eu não sou mais o buscador, eu sou o encontro. Eu não sou mais o desejo, eu sou a própria realização manifestada em cada célula do meu corpo. Eu sou a paz que não depende das circunstâncias. Eu sou a abundância que transborda do meu silêncio. Eu sou a luz que ilumina o meu próprio caminho. Sinta essas palavras vibrando na sua coluna vertebral, reescrevendo o seu código genético e alinhando seu coração com a batida do universo, que sempre conspira a favor da sua plenitude. Este mantra não é apenas uma frase, é a sua nova constituição interna. O decreto real que governa a sua nova existência a partir deste instante sagrado. Leve essa sensação de conclusão e de novo começo para o seu dia a dia, agindo, falando e pensando como a pessoa que já recebeu tudo o que pediu, pois a manifestação é a linguagem da certeza, não da dúvida. Sempre que o fantasma do seu antigo eu tentar retornar com sussurros de medo ou de urgência, volte para este espaço de quietude. E lembre-se de que você já atravessou o portal,
e que não há mais volta para a pequenez de quem você costumava ser. O universo agora reconhece a sua nova assinatura, o seu novo perfume vibracional, e as portas que antes estavam trancadas começarão a se abrir de forma natural e sem esforço, como o desabrochar de uma flor que não precisa lutar para ser bela. Você é o milagre que tanto procurava. Você é a resposta para suas próprias orações. E agora, livre do erro fatal da resistência, você está finalmente pronto para viver a vida extraordinária que sempre foi o seu direito de nascimento. Caminhe com a dignidade de quem sabe que o melhor já chegou, e que cada passo que você dá é uma celebração da vida que agora flui, livre e abundante, através do seu novo e eterno ser. A jornada da busca terminou para que a jornada da fruição possa começar. E neste estado de graça, você descobre que nunca houve nada a ser consertado, apenas uma luz imensa a ser revelada. Descanse na certeza de que tudo está bem, de que você é profundamente amado e de que a sua realidade agora reflete a beleza infinita da sua alma transmutada.